minha devocional todos os dias está sendo ler o livro de Atos dos Apóstolos. Então, assim, vagarosamente, sem pressa. E é tão interessante descobrir detalhes que estavam ali o tempo todo no texto e que, às vezes, na velocidade, a gente não percebe, na correria do dia a dia, a gente não percebe. Mas, assim, foi um grande tesouro, foi um presente de Deus para o meu coração ler a palavra assim esse ano. Eu não quero demorar muito, mas quero conversar um pouco com vocês sobre esse texto. Eles atravessaram Marcos capítulo 5, a partir do verso 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Por muitas vezes, lhes havia sido acorrentados pés e mãos, mas eles, eu leio na Nova Versão Internacional, talvez um pouco diferente da sua versão, mas vamos juntos. E nas correntes, e quebraram os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho de Deus, ou filho do Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Ele implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que lhe havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar que Jesus saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Essa é uma história linda de conversão. Essa é uma história linda do ministério da igreja de Jesus. Essa é uma história linda do que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Eu queria que você tentasse imaginar esse texto comigo. O que acontece antes desse texto que nós lemos? É muito importante. Jesus, ele está vindo de uma margem a outra com os seus discípulos. Ele acaba de ter um tempo com os discípulos, de contar algumas parábolas aos discípulos, e eles atravessam o mar enquanto está entardecendo. O mar da Galileia é um lago de água doce. É um mar, eles chamam mar da Galileia. O Evangelho de João também chama de o Lago de Genezaré. É um grande lago, tão grande que possui marés, tão grande que possui correnteza, tão grande que possui o mesmo movimento do oceano. Este lago de água doce enfrentou naquela noite uma grande tempestade. Ocorreu ali uma grande tormenta. Jesus está atravessando de um lado para o outro. Está entardecendo. Não há muita ou nenhuma tecnologia naquele momento. Tudo que eles podem fazer é esperar chegar até a outra margem com vida. Jesus está no barco, Jesus acalma a tempestade, e eles chegam
até a terra dos Gerazenos. É interessante, quando você olha do Monte das Bem-aventuranças para a terra de Gadara, a terra dos Gerazenos, é um grande penhasco, uma grande montanha, um grande precipício. É interessante que eles chegam nesse lugar e está entardecendo. Vem até Jesus um homem. Agora, pense comigo nessa cena. O homem é não tão bem quisto assim na cidade. Ele sai dos sepulcros e vem ao encontro de Jesus. E ele não é um homem querido por aqueles que vivem naquela cidade. Por quê? Porque ele é um homem cheio de espíritos imundos, ou está possesso por uma legião de demônios. Ele vivia nos sepulcros, ninguém conseguia prendê-lo, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Ele andava de noite pelos sepulcros e pela cidade, gritando e se cortando com pedras. A cidade é pequena. Você consegue imaginar essa cena? Que cena horripilante. Essa é uma cena de um filme de terror, no mínimo. Isso é uma cena de um filme daqueles que você fala assim, acho que eu vou desligar a televisão e dormir, que eu não estou passando muito bem. Eu não sei quantos de vocês aqui tem medo do escuro, tem medo de sair só, tem medo de ficar sozinho em casa, tem medo de atravessar a rua ou de ir a algum lugar quando está de noite. Eu não sei quais são os medos que estão no seu coração, não sei se você é muito assustado ou não, mas essa é uma cena assustadora. É isso que os discípulos e Jesus encontram quando eles aportam o barco em Gadara. O que isso tem a ver com a nossa vida? É interessante que a nossa vida sem Jesus é exatamente assim. A vida da cultura sem Deus é exatamente assim. A igreja existe no mundo porque o mundo é exatamente assim. O reflexo do que aconteceu em Gadara. O mundo sem Deus é um mundo perdido. O mundo sem Deus é um mundo que vive cercado pelo ambiente da morte e do descontrole. O mundo sem Deus, ou a cultura sem Deus, é incontrolável. Não há o que você faça, não há meios emocionais ou intelectuais ou qualquer meio que você possa empregar que vá controlar a cultura sem Deus, porque ela é incontrolável. Os desdobramentos da cultura sem Deus são imponderáveis, eles são também incontroláveis. É interessante porque a mesma proporção que acontece na vida deste homem que estava atormentado pela ausência de Deus, acontece ainda hoje no coração das pessoas que vivem sem Deus. Há vários exemplos que nós estamos passando no nosso país que exemplificam exatamente isso. Outros países e outras culturas também passam pelas mesmas crises. É interessante que em 2008, nos Estados Unidos, houve uma grande crise econômica. Houve uma grande crise no mercado imobiliário. Houve uma grande crise no mercado bancário. E as pessoas perderam sua renda. Gente que ganhava um bom salário, gente que conseguia viver de maneira estável, do dia à noite se viu desempregada. Veio assim, de X para 0 no mesmo mês. Um mês, 2 meses, 3 meses desempregado. E não sei se você ficou desempregado por tanto tempo assim. É um desespero, porque as contas não param de chegar. Os filhos estão na escola, a escola custa dinheiro, você tem um carro financiado, o carro custa dinheiro, você tem uma casa financiada, a casa custa dinheiro, você tem que pagar as contas de água, luz, telefone, enfim, você tem uma vida. E essa crise econômica que atingiu os Estados Unidos levou muitas pessoas ao desespero. E certa vez um teólogo disse assim, uma frase que marcou o meu coração, e que vale para o Brasil também. Você sabe qual foi o grande problema naquela crise de 2008 nos Estados Unidos? A crise foi que o Deus dinheiro morreu. O Deus dinheiro morreu. E ele não deu sinal nenhum
de que iria ressuscitar. O Deus dinheiro morreu. E as pessoas que confiavam no dinheiro ficaram desesperadas porque ele não dava sinais de que iria ressuscitar. Assim é a cultura sem Deus. É uma cultura de ilusões. É uma cultura morta em si mesma. É uma cultura que gera o descontrole, que gera o distanciamento de Deus. Por que Deus então coloca a igreja no mundo? Por causa desse ambiente que sofre pela ausência, pela inimizade, pela desconexão com o próprio Deus. É interessante que Jesus vai para o meio e enfrenta a situação de forma a não temer o que estava diante dele. Toda a cidade é escondida, mas Jesus enfrenta a situação. É isso que Jesus faz com a cultura. Ele se levanta, olha para a cultura e proclama a sua glória à cultura sem Deus. Ele diz: há Deus que reina sobre a face da terra. Há Deus, um Deus verdadeiro que reina sobre a face da terra. O diálogo continua. Jesus, então, expulsa aqueles demônios desse homem que antes estava atormentado. É interessante porque a metodologia de Jesus é impensável. Não dá para fazer aqui uma teologia disso. Mas os demônios entram em 2.000 porcos. E eles se atiram pelo precipício. Os homens que cuidavam da manada de porcos ficaram impressionados com o que eles viram. Os porcos se mataram, eles jogaram o precipício abaixo, eles correram para a cidade. E é interessante que a curiosidade é um fator que atrai as pessoas. Você concorda comigo ou não? Você concorda que o brasileiro é meio curioso? Nós somos meio curiosos, né? A gente não pode ver, sei lá, um grupinho parado na esquina vendo alguma coisa, para ver também. A curiosidade é um fator que atrai as pessoas. Algo novo, inusitado ocorre naquele lugar, fora do controle, fora da percepção das pessoas. E essa curiosidade atrai muitas pessoas. Eles vão para a cidade, eles avisam os donos dos porcos, eles avisam todas as pessoas da cidade, todo mundo vem até aquele campo para entender o que havia acontecido e quem era aquele que havia promovido aquela morte coletiva dos porcos. E o texto bíblico, e aqui é que vem o detalhe que para mim é o mais fantástico. Quando aqueles homens foram se aproximando, o texto bíblico diz que eles se aproximaram de Jesus. Pegou aí, querido? Eles se aproximaram de Jesus. Eles se aproximaram de Jesus. E o que eles viram? Eles viram o homem que antes estava atormentado. Você sabe o que o texto bíblico diz? Que o homem estava com Jesus, ele estava vestido, assentado, em perfeito juízo. Vou perguntar para você, de quem eles se aproximaram? E o que eles viram? Eles viram um homem curado. Eles se aproximam de Jesus e viram o homem vestido. Antes ele andava provavelmente nu, pois rasgava as suas roupas, atormentado que estava. Ele era incontrolável porque andava pelos sepulcros à noite gritando e se cortando com pedras. E ele está assentado e o impensável acontece. Ele está em perfeito juízo. Mas de quem eles se aproximaram mesmo? Qual é o ministério da igreja, queridos? Qual é o ministério da igreja? Qual é o seu ministério como filho de Deus? É trazer as pessoas para perto de Jesus. E quando as pessoas vêm para perto de Jesus, o que elas encontram? Elas encontram pessoas que antes não conheciam a Deus, mas que hoje foram curadas pela presença de Deus. E essas pessoas que antes eram incontroláveis, que antes eram submetidas a uma cultura sem Deus, que antes estavam distantes de Deus, que antes não conheciam a Deus, agora estão
vestidas, assentadas e em perfeito juízo, porque Jesus transformou a sua vida. Eu não sei quanto a você, mas não há nada mais poderoso no mundo para mim do que o testemunho de alguém que foi transformado pela graça de Deus. É o cego que foi curado por Jesus e diz: eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Não sabe quem o curou, mas foi curado pelas mãos de Jesus. Charles Spurgeon diz, o grande pregador de todos os tempos, talvez na Inglaterra, diz que não há nada mais poderoso e impactante do que o testemunho de um cristão que foi transformado pelo poder da palavra de Deus. As pessoas se aproximam de Jesus e elas percebem homens e mulheres que foram transformadas pelo poder de Jesus. Esse é o ministério e a beleza da igreja. Na verdade, a igreja é a beleza do mundo. A igreja é a verdadeira beleza do mundo, porque ela é feita de homens e mulheres imperfeitos, pecadores, limitados, cheios de questões ainda para resolver na vida, mas que foram transformados pelo poder, pelo amor e pela graça de Jesus. Eles se aproximaram de Jesus e viram aquele homem transformado. Na verdade, querido, aplicando esse segundo ponto, quando as pessoas querem conhecer a Deus, elas vão olhar para algum lugar. Elas vão olhar para algum lugar. E você sabe qual é o primeiro lugar que elas olham? Elas olham para a sua vida. Elas olham para a sua vida. Os seus filhos olham para você. O seu marido olha para você. A sua esposa olha para você. Seus sobrinhos olham para você. Seus amigos no trabalho olham para você. O que eles precisam ver? Eles precisam ver alguém que foi transformado pela graça de Jesus. Tem o espírito controlado pela graça de Jesus. Que tem a alma acalmada, pacificada pelo poder de Jesus. Que tem a intrepidez e a ousadia de assumir a sua fé em Cristo Jesus. E que foram transformadas pela graça de Jesus. É interessante que o texto não para por aí. Eles ficaram com medo, porque era improvável que aquele homem poderia ser transformado. Era improvável. Eles ficaram com medo porque os porcos se atiraram no precipício. Eles ficaram com medo porque eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Eles ficaram com medo porque eles não poderiam controlar aquela situação. Eles ficaram com medo. E com medo, eles pediram para que Jesus se afastasse daquela região. Eles então não aceitam a presença de Jesus. É exatamente isso que acontece. Essa é a mesma reação. O Senhor Jesus se aproxima, transforma a vida de algumas pessoas. Essas pessoas passam a adorar então a Jesus. E quando outras pessoas que não conhecem a Deus se aproximam, elas encontram ali gente que antes não conhecia a Deus, mas que agora conhece, que antes era incontrolável, mas que agora teve o espírito transformado por Jesus. Elas percebem que apenas Deus poderia fazer aquilo, mas sentem medo, porque não conseguem compreender bem a situação. E aí então, vem para mim o grande fechamento dessa mensagem, dessa noite, que é o reencontro desse homem com Jesus. Ele teve um diálogo antes com Jesus, e esse diálogo que aconteceu antes foi um diálogo difícil, porque ele estava totalmente distante de Deus. Ele é livre por causa da graça de Jesus na sua vida. A sua vida serve como testemunho para as pessoas da cidade que se aproximam de Jesus e percebem a obra de Jesus na vida daquele homem.
E reagindo àquela cultura sem Deus, o Senhor Jesus, então, deixa aquela cidade na sua soberania. E olha o que o texto diz. O texto diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera, versículo 18, o homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Ele quer ir com Jesus. Ele quer acompanhar aquele que transformou a sua vida. Ele quer fisicamente estar com Jesus. O que Jesus faz com esse homem? O que Jesus faz com esse homem é exatamente o que Jesus vai fazer com os seus discípulos no próximo capítulo. Ele envia este homem de volta para a sua terra, de volta para a sua cultura, de volta para a sua família. O texto diz assim: Jesus não lhe permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Qual é o seu papel como filho de Deus? Eu não conheço a sua história. A gente se conhece há meia hora. Eu estou aqui há apenas meia hora, 40 minutos com você. Eu não conheço a sua história. Gostaria muito de ter tempo de conversar com cada um e conhecer a história de cada um. Um dos grandes prazeres da minha vida é conversar e apreciar e celebrar a Deus por aquilo que Deus faz na vida das pessoas. Certamente Deus já fez algo na sua vida. Se Deus ainda não fez, você está numa igreja. Por que você está aqui? Porque você deseja que Deus faça algo na sua vida. Ou você precisa que Deus faça algo na sua vida. Ou você veio acompanhar alguém que você nem sabia onde é que estava vindo, você prometeu que você vai jantar depois daqui, e aí você veio aqui por um acaso. Eu não sei por que você está aqui, eu não conheço a sua história. Mas é interessante que todo aquele que teve a vida transformada por Jesus, ele tem agora uma missão. Você tem agora uma missão. Você precisa voltar e anunciar na sua casa, no lugar que você vive, para as pessoas que você convive. Você precisa voltar e anunciar duas coisas: o que Deus fez por você, a misericórdia e a bondade que Deus teve por você. O que Deus fez por você e a misericórdia e a bondade que Deus teve para com você. Nós vivemos um tempo de muito consumismo. Eu diria que, assim, o único Deus que Jesus chama de Deus no Novo Testamento é o dinheiro. Ele chama o dinheiro de mamon. O dinheiro é uma entidade, é um Deus. As pessoas se prostram diante do dinheiro. As pessoas sacrificam os seus filhos no altar do Deus dinheiro. É interessante que o Deus dinheiro, ele tem um filho. Você sabe qual que é o filho do Deus dinheiro? O filho do Deus dinheiro é o consumo, é o consumismo. E as pessoas hoje, elas entram em crise pelo que elas não têm ou pelo que elas gostariam de ter. Está pegando aí, querido? As pessoas entram em crise pelo que elas não têm, então elas sofrem, elas trabalham mais, elas se desdobram pelo que elas não têm, e elas sonham todos os dias em comprar aquilo que não tem. O Deus dinheiro, ele criou alguns sacerdotes. Um dos sacerdotes do Deus dinheiro é o marketing. E o marketing, ele está aí para provar, sabe o que para você? Que tudo que você tem está errado. Seu cabelo está inadequado. Sua roupa está inadequada. O lugar que você vive está inadequado. O carro que você anda é inadequado. Onde você trabalha é inadequado. O quanto você ganha é inadequado. E você olha para as propagandas na televisão, na internet, nos outdoors, você fala, eu nunca
Eu nunca vou ter isso que a propaganda está dizendo. O sujeito compra uma geladeira querendo comprar outra. É ou não é verdade? Ele compra a geladeira de 2.000, mas ele queria mesmo a de 4. Ele compra o carro de 50, mas queria mesmo o de 100. Ele compra a calça jeans de 50, mas ele queria mesmo, ou ela, a de 300. Ela vai no salão de beleza que custa 25, 30, mas queria ir mesmo no que custa 300. Porque o marketing vai dizendo para você, você é inadequado, tudo que você tem é inadequado, e as pessoas vão se dobrando a esse Deus chamado dinheiro e consumo. Por conta disso, nós vivemos uma geração de crianças que são órfãs de pais vivos. Elas não têm pai e mãe, mas o pai e a mãe dormem em casa toda noite. Você sabe por quê? Você sabe por quê que a gente vive assim? Você sabe por quê que a gente é engolido por essa cultura sem Deus? Porque nós, infelizmente, demoramos a compreender o chamado de Jesus. Você não é, desculpa eu falar assim, parece mal educado, né? Você, esse é jeito de paulista, tá? Me perdoa, por favor. Mas a gente tem infelizmente, a gente tem um costume muito consumista de lidar com a fé. A gente até serve na igreja, mas quando não atrapalha a nossa agenda, quando não atrapalha o passeio, quando não atrapalha o que eu quero, quando não atrapalha o meu feriado, quando não atrapalha o meu dia de descanso, quando não atrapalha os meus planos de viagem, quando não mexe muito no meu orçamento, quando não mexe muito no esquema, eu até sirvo. Mas você sabe o que é isso? Isso é voluntariado. A gente vive hoje a sociedade do voluntariado. É tão bonito, os jovens amam ser voluntários hoje, não é verdade? O sujeito vai proteger a baleia no Greenpeace, ele se voluntaria para, sei lá, para limpar um terreno que antes está... Mas você sabe qual que é o problema do voluntariado? O voluntariado você faz quando quer, o que quer e por que quer. Quando você não quer, você não faz. Porque o voluntariado depende da sua vontade. Você quer, você faz. Eu me voluntariei, mas naquele dia não estou com vontade. Eu não vou. E não há o que faça eu ir. Interessante. Vou contar um exemplo aqui. Eu pastoreava uma igreja nos Estados Unidos e uma pessoa visitou a igreja, uma família linda, 3 menininhas assim, bonitinhos, né, os menininhos, e ele, a esposa, um casal ali chegando, e uma igreja pequena, e todo pastor, quando vê uma família inteira chegando assim, ele já fala assim: vou cuidar dessa família para ver se fica aqui na igreja. É isso que está no coração da gente. A gente quer servir essas pessoas para que elas façam parte dessa igreja que o Senhor nos deu para pastorear. Pois bem, marquei uma visita, cheguei até a casa da pessoa, nós sentamos ao redor da mesa, e a pessoa disse assim, tá ali, né? Visita padrão, cafezinho, pão de queijo, né? Mineirinho, tal, e uma coisa, um bolinho, e a família toda reunida em torno da mesa, e aí o marido dá uma limpada na garganta e fala assim: pastor, nós gostamos muito lá da igreja, viu? Eu falei: oh, que bom, eu também gosto muito de lá. Aí ele falou assim: nós estamos pensando em ficar ali na igreja, hein? Falei: eu também estou pensando que vocês ficam lá, vamos ver se dá certo. E ele me falou a frase que me marcou para o resto da vida. Ele falou assim: mas pastor, o que a igreja tem para oferecer para a gente? Eu parei, eu dei uma olhada, eu não sabia se eu tomava o cafezinho, se eu devolvia o que eu já tinha posto na xícara, não sabia o que eu ia fazer depois daquela pergunta, eu não sabia, eu perdi o chão. Você sabe qual foi a resposta? Eu disse: nada. A gente não vai fazer nada. Essa era a pergunta que eu tinha que fazer para você. Você é um filho de Deus? Como é que você vai servir a Jesus na igreja que ele comprou com o seu sangue? Nós não somos voluntários, nós somos sacerdotes.
Nós somos sacerdotes de Jesus na terra. O papel do sacerdote não é fazer o que quer, mas é aproximar as pessoas de Deus e aproximar Deus das pessoas. É aproximar, é servir de ponte, aproximar as pessoas de Deus e aproximar Deus das pessoas. Você sabe como é que esse homem saiu do diálogo com Jesus? Eu não sei qual é você, mas eu passei a amar o testemunho desse meu irmão em Cristo, aqui em Marcos, no capítulo 5, porque ele entra na história como um improvável. Talvez você seja o improvável. Talvez você seja alguém que nunca iria dar certo na vida. Talvez você seja alguém que viveu muito longe de Deus. Talvez você seja alguém que ainda está muito longe de Deus. Improvável, improvável. Mas olha como esse homem sai do encontro com Jesus. O texto termina dizendo assim: então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Ele saiu missionário daquela conversa. Você sabe quais foram as últimas palavras de Jesus? Antes dele ser assunto aos céus? Atos 1:8. Jesus disse assim: e vocês receberão poder. Queridos, vocês receberão poder. Igreja Presbiteriana, Marinas, Praia Sul, vocês receberão poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas de Jesus nesta cidade, neste estado, neste país e até os confins da terra. Termina essa mensagem fazendo uma pergunta. Jesus fez algo por você? Jesus transformou sua vida? Então você é testemunha de Jesus. Testemunha de Jesus. Vamos ficar em pé? Eu gostaria que você pudesse curvar a sua fronte. Fazer uma oração. Na certeza absoluta de que você teve a sua vida transformada por Jesus. O que é que você pode fazer? Como missionário. Como alguém que tem a responsabilidade de anunciar a Cristo a outras pessoas. Você já pensou nisso? Você não pode sair daqui da mesma maneira como você entrou. Deus tem um plano na sua vida. Deus quer usar você. É você que Deus quer usar. Para que outras pessoas sejam aproximadas